Olá! Hoje nós vamos começar o estudo dos capítulos 7 a 9 do livro de Daniel. Versículos 1 e 2 do capítulo 7. Daniel recebeu a visão durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, em 552 a.C., quando os babilônios ainda governavam o mundo e, portanto, antes dos acontecimentos do capítulo 5. Ele teve visões dos 4 ventos do céu, ou seja, de cada um dos 4 pontos cardeais, sugerindo ventos de todas as partes da terra que agitavam o grande mar, um símbolo para o caos e a potencial rebelião contra Deus. Versículo 3. Este mar agitado produziu 4 criaturas aterrorizantes, uma após a outra, e cada qual mais assustadora do que a anterior. Os 4 animais grandes representam as 4 nações previamente identificadas na visão da grande estátua em Daniel 2. Esses 4 animais são cada vez mais violentos, talvez indicando a crescente degeneração moral dos respectivos reinos que eles representam. Versículo 4. O leão com asas de águia representa o Império Babilônico. O leão alado é um símbolo apropriado, visto que algumas passagens bíblicas retratam Nabucodonosor como um leão e outras como uma águia. Estátuas com leões alados eram comuns no Império Babilônico, que também utilizava leões para se representar. Talvez o fato de serem arrancadas as asas represente a loucura de Nabucodonosor e o leão sendo posto em pé como um homem indique sua restauração. Versículo 5. O urso, tendo na boca 3 costelas, representa o Império Medo-Persa e suas três principais conquistas, Babilônia, Lídia e Egito. Sua natureza assimétrica expressa o predomínio persa neste império conjunto. Versículo 6. O leopardo representa o Império Grego. Suas 4 asas indicam a grande rapidez das conquistas de Alexandre e suas 4 cabeças representam as 4 principais seções do Império: Grécia e Macedônia, Trácia e Ásia Menor, Síria e Babilônia, e Egito e Israel. Versículo 7. O terrível 4º animal representa o Império Romano. Ele era diferente dos 3 animais anteriores por ser mais poderoso e ter um domínio mais longo. Os chifres normalmente representam reis ou reinos nas escrituras. Versículo 8. O chifre pequeno era significantemente diferente dos outros, pois ele tinha dentes de ferro, unhas de bronze e olhos como olhos de ser humano. Ele começou pequeno, mas cresceu para dominar 3 dos outros chifres. Alguns estudiosos consideram que esse chifre se refere a Antíoco Epífanes IV, mas muitos consideram que seja uma referência ao anticristo. Versículos 9 a 12. No centro da visão de Daniel estava a sala do tribunal celestial com tronos, preparada para o julgamento. O ancião de dias, o próprio Deus, estava sentado no trono central. Sua roupa era branca como a neve, representando a pureza imutável e radiante. Seus cabelos eram tão brancos como a lã pura, simbolizando a sabedoria que advém com a idade avançada. Seu trono carruagem eram chamas, e suas rodas eram flamejantes, imagens do terrível poder do guerreiro divino de destruir seus inimigos. Um rio de fogo fluía de diante dele, e ele era cercado por milhares de anjos assistentes. A cena retrata em imagens poderosas um juiz que tem a sabedoria para discernir o certo do errado, a pureza para persistentemente escolher o certo e o poder para executar seus juízos. Apesar de um animal com o chifre arrogante continuar a proferir palavras insolentes no tribunal celestial, ele foi rapidamente morto e jogado no fogo. Versículos 13 e 14. Embora alguns defendam que o Filho do Homem é o arcanjo Miguel, ou uma personificação coletiva dos santos do Altíssimo, este ser não é outro senão o próprio Messias divino, que consumará o destino da humanidade. No entender de Jesus, Filho do Homem é um título messiânico e ele o empregou para se referir a si mesmo em Marcos 14, versículos 61 e 62. Versículo 18. Os santos do Altíssimo muito provavelmente faz referência a Israel quando a nação se volta em fé para o seu Messias Jesus. O literal povo pactual receberia o reino, enfatizando que o reino final do Messias será um reino literal na terra. Versículos 19 a 26. Após um resumo do sentido da visão, o anjo explica que o 4º reino, em seu estado futuro, devorará toda a terra, indicando o domínio mundial. 10 reis pode ser uma metáfora para a completude, mas provavelmente refere-se a um império com uma confederação literal de 10 reis. Outro rei, o anticristo, descrito na visão como o chifre pequeno, se levantará e assumirá o controle deste último império humano ao subjugar 3 reis. Ele será caracterizado por blasfêmia, ou seja, proferirá palavras contra o Altíssimo,
por antissemitismo, ou seja, uma perseguição aos israelitas, e corrupção religiosa. Ele oprimirá o povo judeu por um tempo e tempos e metade de um tempo, significando 3 anos e meio ou a segunda metade da tribulação futura. Alguns concluem que isso se cumpriu quando Antíoco oprimiu o povo judeu de 167 a 164 a.C. Isso é improvável, uma vez que esse período foi de apenas 3 anos e não 3 anos e meio. É melhor entender essa opressão como ainda futura. Quando o juízo celestial estabelecer-se, o anticristo será destruído. Versículo 27. O filho do homem assumirá o seu trono e governará o seu reino eterno. Então o povo, o remanescente fiel de Israel, também chamado os santos, receberá esse reino sob a autoridade do seu Messias, o filho do homem. Agora nós vamos estudar o capítulo 8, versículos 1 a 3 do capítulo 8. Belsazar se tornou corregente com Nabonida em 553 a.C. Pressupondo que Daniel tinha 15 anos de idade quando foi exilado para a Babilônia, ele teria recebido essa visão em 550 a.C., quando tinha aproximadamente 70 anos. Embora os eventos deste capítulo precedam aqueles descritos no capítulo 5 de Daniel, eles foram incluídos aqui por causa do foco literário em Israel no tempo dos gentios. Tal como no capítulo anterior, Daniel teve uma visão de animais que representavam impérios mundiais. Em primeiro lugar, ele viu um carneiro representando o Império Medo-Persa. Ele tinha 2 chifres representando as 2 nações desse império confederado. Uma era mais alta do que a outra e a mais alta subiu por último, significando a posição dominante da Pérsia no império, embora originalmente fosse o reino mais fraco. Versículo 5. Daniel também viu um bode representando o Império Grego. O chifre notável do bode representa Alexandre o Grande. O bode cruzou toda a terra tão rapidamente que nem tocou no chão. Isso se refere à rápida conquista de Alexandre o Grande de todo o Oriente Próximo em apenas 3 anos. Versículo 7. O pai de Alexandre era rei da Macedônia e trouxe toda a Grécia sob seu controle por volta de 336 a.C. Alexandre tinha apenas 20 anos quando seu pai foi assassinado, mas lutou para consolidar seu poder sobre esse país e para unificar todos os gregos com fúria quanto à forma que os persas os vinham atacando e se metendo em seus assuntos pelos 2 séculos anteriores. Versículo 8. Apesar do bode se engrandecer em grande maneira, no auge do seu poder, aquele grande chifre foi quebrado e 4 chifres também notáveis o substituíram. Isso se refere à morte repentina de Alexandre, no apogeu de sua grandeza em 323 a.C. Seu reino foi dividido por 4 de seus generais: Cassandro, sobre a Grécia e a Macedônia; Lisímaco, sobre a Trácia e a Ásia Menor; Seleuco, sobre a Síria e a Babilônia; e Ptolomeu, sobre o Egito. Versículos 9 e 10. Um chifre pequeno sai de um dos 4 chifres e expande seu domínio. Os estudiosos são unânimes em reconhecer esse pequeno chifre como o 8º governante da dinastia Seleucida, Antíoco IV Epífanes. A Terra Gloriosa, muito provavelmente, se refere à Palestina como o principal centro de operações de Deus e da localização de seu povo. Este chifre se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus e alguns desses exércitos das estrelas. É quase certo que esse trecho se refere aos santos que foram mortos durante o reinado de Antíoco IV. As mortes começaram com o assassinato do sumo sacerdote Onias III em 170 a.C. e continuaram até a morte de Antíoco IV em 164 a.C. Nesses poucos anos, ele executou milhares de judeus. Versículo 11. De acordo com a história judaica, Antíoco IV tentou unificar seu reino, forçando os judeus a abandonarem suas marcas distintas da lei e da cultura. Mas quando eles se recusaram, ele os puniu severamente. O príncipe desse exército provavelmente se refere a Deus, por causa da expressão similar príncipe dos príncipes no versículo 25, ainda que alguns tenham argumentado que se trata do sumo sacerdote Onias III. Versículos 12 a 14. Por causa das renovadas transgressões por parte do povo de Deus, os santos e os sacrifícios no templo foram entregues às mãos de Antíoco IV, mas somente por um período limitado de tempo, 2.300 tardes e manhãs, ou pouco mais de 6 anos, talvez se referindo ao período de 170 a.C., durante a morte de Onias III, sumo sacerdote, até 14 de dezembro de 164 a.C., quando Antíoco foi morto e Judas Macabeus purificou e rededicou o templo. Ao final, o pequeno chifre seria julgado e o santuário purificado.
Versículos 15 e 16. Daniel recebeu a interpretação da visão por meio do anjo Gabriel, um dos anjos que é nomeado nas Escrituras. Gabriel também transmitiria a mensagem das 70 semanas de Daniel e anunciaria o nascimento de João Batista a Zacarias e o nascimento do Messias Jesus a Maria. Versículo 17. Gabriel se dirigiu a Daniel como filho do homem, mas não usou o equivalente hebraico do título aramaico dado ao Messias, que aponta para a divindade do Messias. A expressão utilizada aqui enfatiza a fraqueza humana e a mortalidade de Daniel. Gabriel também indicou que a visão era referente ao fim do tempo. Isto é surpreendente, visto que todos os eventos preditos ocorreram entre os séculos 6 e 2 a.C., e não parecem ser eventos do fim dos tempos. Leitores ao longo dos séculos têm identificado Antíoco como sendo o chifre muito pequeno do capítulo 8, mas também têm reconhecido que ele tipifica o futuro anticristo do tempo do fim. Desse modo, embora este capítulo se refira diretamente a Antíoco, ele também pertence ao fim dos tempos. Portanto, há um duplo cumprimento desta visão. Versículos 20 a 25. Após sua explicação resumida da visão de Daniel, Gabriel expandiu sua descrição de Antíoco. Ele subirá ao trono por meio de engano contra o herdeiro legítimo, seu sobrinho Demétrio. O grande poder de Antíoco não virá pelo seu próprio poder, mas terá uma fonte satânica. A princípio, ele prosperará derrotando governantes e generais fortes e destruindo muitos de Israel, o povo santo de Deus, e enganará a si mesmo, pensando ser o grande o suficiente para se opor a Deus. Não obstante, ele será final e repentinamente quebrado, não por meio de assassinato nem de batalha, e sim por uma enfermidade enviada por Deus. Gabriel instruiu Daniel a guardar a visão, não a fim de ocultar seu significado de leitores fiéis das Escrituras, mas antes para proteger o documento e mantê-lo seguro até o futuro distante, a saber, o tempo de Antíoco, que seriam os 400 anos depois da visão ser entregue, e o tempo do Anticristo, que ainda é futuro e é tipificado por Antíoco. Aqui você pode ver uma comparação entre Antíoco e o Anticristo. Agora nós vamos estudar o capítulo 9, versículo 1 do capítulo 9. Se Daniel estava com aproximadamente 15 anos ao ir para o cativeiro, ele devia estar perto dos 81 anos no tempo desta visão. O nome Assuero era provavelmente um título real persa e não um nome próprio. Ele se refere a um ancestral de Ciro o Grande ou do governador Gubaru, e não a Assuero, rei mencionado no livro de Ester. Versículo 2. Embora o livro de Jeremias tenha sido concluído apenas uma geração antes dos eventos descritos no capítulo 9 de Daniel, Daniel já o reconhecia como escritura. Jeremias predisse que as assolações de Jerusalém durariam 70 anos. Daniel calculou que desde os primeiros cativos foram levados para a Babilônia em 605 a.C., os 70 anos estavam quase terminando. Versículo 3. Uma vez que o Senhor estava julgando o rei da Babilônia e sua nação como prometido, Daniel começou a orar pela graciosa restauração do povo de Deus à sua terra. Além de orar, ele jejuou, ficou vestido de pano de saco e sentado na cinza, sinais de intenso pesar e arrependimento pelo pecado de seu povo. Versículos 4 a 10. A oração de Daniel começa com a adoração e reconhecimento do poder e justiça de Deus e prossegue suplicando que ele demonstre sua graça a seu povo. O Senhor é um Deus que guarda a aliança e a misericórdia, cumprindo fielmente suas promessas a seu povo. Em contraste com a justiça e a fidelidade de Deus, o próprio povo de Daniel havia sido infiel, como ele confessou. Versículo 11. Daniel compreendeu que foi por causa da desobediência de Israel que Deus enviou a nação para o exílio, como a lei de Moisés tinha advertido, no capítulo 26, versículos 27 a 33 de Levítico, e em Deuteronômio 27, versículos 63 a 68. Versículos 12 a 16. Daniel continua a oração, declarando como Deus continuamente tentou trazer Israel de volta para si. Mesmo após sobrevir à desgraça, o povo recusou-se a lhe obedecer. Versículos 17 a 18. Apesar de Deus ter sido justo ao enviar Israel para o exílio, Daniel suplicou a ele, não confiando na justiça de Israel, e sim nas muitas misericórdias de Deus. O perdão de Deus era uma atitude que refletia a graça. Versículos 21 a 23. O anjo Gabriel aparece pela segunda vez a Daniel e é aqui chamado de varão por aparecer em forma humana. Se o templo ainda existisse, a hora do sacrifício da tarde seria entre 15 e 16 horas. A chegada de Gabriel foi uma prova clara de que a oração de Daniel foi ouvida e que seu pedido por misericórdia foi honrado pelo Senhor.
Versículo 24. A mensagem de Gabriel era que os pedidos de Daniel pela transformação do estado de seu povo e sua cidade seriam respondidos. Exatamente no mesmo ano do pedido de Daniel, seria o início do fim das assolações de Jerusalém, pois Ciro cumpriu isso quando permitiu que o povo de Deus retornasse ao seu lar. Mas Gabriel vai além desse acontecimento e explica quando as assolações de Jerusalém terminariam. A transgressão, os pecados e iniquidade de Israel, que haviam levado o povo a ser abandonado por Deus, acabariam sendo expiados. Deus traria a justiça eterna, transformando seu povo numa nação santa. Porque o povo no passado negligenciou as palavras dos profetas, o Senhor iria selar as palavras destes, como um escritor de documentos antigos podia selar uma carta. Deus selaria as palavras dos profetas como expressões autênticas de sua mente por meio do cumprimento delas. A expressão para ungir o Santo dos Santos pode referir-se ao santuário em Jerusalém e sua reconsagração por Judas Macabeus em 164 a.C., ou a unção dos santos do Santo Celestial por Cristo quando ele morreu. Alguns interpretam essas palavras como a unção de um tempo futuro, de acordo com a leitura que fazem dos capítulos 40 a 48 do livro de Ezequiel. O Senhor estava comprometido em realizar a nova aliança prometida em Jeremias 31. Todavia, essa nova aliança prometida não chegaria ao fim dos 70 anos de exílio. Esse período de julgamento era uma pequena parte de um plano maior de Deus, que levaria 70 semanas em vez de 70 anos para se resolver. Existem muitas interpretações sugeridas para 70 semanas, ou 70 setes, mas há três que são consideradas as principais. A primeira, a passagem refere-se a acontecimentos que envolveram Antíoco IV Epífanes, que reinou de 175 a 164 a.C. A segunda, os 70 setes devem ser interpretados de forma figurativa. E a terceira, a passagem refere-se a acontecimentos próximos à época de Cristo. Versículo 25. Aqueles que defendem uma interpretação simbólica deste versículo o identificam com o decreto de Ciro, que permite o retorno dos cativos para sua terra natal em 538 a.C. Outros sustentam uma visão literal deste versículo e sugerem que o ponto de partida é o primeiro decreto de Artaxerxes em 457 a.C., como no capítulo 7 de Esdras. Uma vez que nenhum desses decretos diz respeito à restauração de Jerusalém, é mais provável que o ponto de partida seja o segundo decreto de Artaxerxes, em 444 a.C., que autorizou Neemias a reconstruir os muros de Jerusalém. Haveria um período de 7 semanas de anos, 49 anos, seguido por 62 semanas de anos, ou seja, 434 anos, perfazendo um total de 69 semanas de anos, ou 483 anos, desde o decreto até a vinda do Messias, o príncipe. O ponto de partida da profecia teria começado no dia 5 de março de 444 a.C., seguido por 69 semanas de anos bíblicos ou proféticos de 360 dias, ou seja, 173.880 dias, culminando no dia 30 de março de 33 depois de Cristo, data da entrada triunfal do Messias Jesus em Jerusalém, em Lucas 19, versículos 28 a 40. Versículo 26. Vários eventos seguiriam as 7 semanas e as 62 semanas, ou seja, as 69 semanas. Primeiro, o Messias seria tirado, uma predição da morte do Messias Jesus. Dessa forma, o livro de Daniel, escrito no século 6 a.C., predisse não apenas a data exata da vinda do Messias, como também que o Messias seria morto pouco antes da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Isso se cumpriu quando Jesus foi crucificado em 33 depois de Cristo. Segundo, o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade de Jerusalém e o segundo templo. O príncipe que há de vir provavelmente é uma referência ao futuro governante descrito em Daniel 7 como sendo o chifre pequeno, também conhecido como a besta ou anticristo. Não é dito que ele destruiria Jerusalém e o templo, e sim que seu povo faria isso. Uma vez que Daniel 7 claramente considera que esse governante viria da quarta grande potência mundial, ou seja, Roma, essa profecia prediz que os romanos destruiriam Jerusalém, como de fato fizeram em 70 depois de Cristo. Terceiro, parece haver um intervalo significativo entre o fim da 69ª semana ao início da 70ª semana. Versículo 27. O último período de 7 anos, ou a 70ª semana, começará
quando o governante, o príncipe que há de vir, firmar um acordo de paz com muitos dos líderes de Israel. Embora alguns identifiquem esse príncipe como sendo o Messias, ele é mais corretamente identificado como sendo o anticristo, o qual profanará o futuro templo e fará cessar a adoração ali. Esse acordo é futuro e marcará o início de um tempo de opressão do povo judeu chamado de tempo de angústia para Jacó, em Jeremias, ou período de aflição nos evangelhos. Na metade da semana, ou após os primeiros 3 anos e meio, o anticristo romperá seu acordo com Israel, levando a um tempo de perseguição sem precedentes do povo judeu e dos seguidores de Jesus, que durará por outros 3 anos e meio. Quando romper o seu acordo, o anticristo também fará cessar o sacrifício no templo reconstruído e cometerá abominações, profanando o templo e declarando ser Deus. A opressão e as abominações do anticristo persistirão até o juízo final que Deus decretou sobre o anticristo. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 7 a 9 do livro de Daniel.